É hora de mais uma história bruxa. A gente sabe que relacionamentos são imprevisíveis. Um dia tudo é ensolarado e cheio de arco-íris e no próximo sua parceira vai procurar uma grama mais verde no pátio do vizinho. Se você quer se tornar um bruxo do Reddit, já se inscreve e deixa o joinha. Minha futura ex-esposa infiel e eu amávamos o filme quando Harry conheceu Sally, que foi escrito pelo escritor Nora Ephron. Ephron também escreveu um livro chamado Yardbur, que é um romance levemente ficcionalizado baseado em seu casamento com Carl Bernstein, um dos jornalistas que revelou o escândalo Watergate. O livro foi adaptado para um filme com Meryl Streep como Ephron e Jack Nicholson como Bernstein. Bernstein, como se constata, é um pouco narcisista e mais do que um pouco infiel, e Ephron descobriu que ele a estava traindo enquanto ela estava grávida. Seu mundo desmoronou. E no final do livro e do filme, ela é compelida a deixar seu péssimo traidor e seguir sozinha como mãe solteira com uma criança muito pequena. Quanto a mim, minha esposa me traiu com o chefe dela. Não é exagero dizer que ela estava levando uma vida dupla, indo de férias com esse cara disfarçadas de viagens de trabalho e assim por diante. Depois de 2 anos tentando a reconciliação, coisa que não recomendo, dei um ultimato à minha esposa: mude de emprego ou estou entrando com o divórcio. Ela se recusou, então eu pedi o divórcio. Desde então, tenho lutado vigorosamente por 50% da guarda dos nossos 2 filhos e ela tem lutado vigorosamente por pensão alimentícia. Tudo isso é pano de fundo. Minha esposa e eu ainda estamos morando juntos enquanto o divórcio está pendente. E embora não falemos um com o outro, ainda consigo ter pequenos vislumbres da mente e do mundo dela. Então, outro dia, vejo que ela trouxe Yardbur para a casa da biblioteca. Estranho, não consigo imaginar estar na posição dela de querer ler um livro que trata a infidelidade de maneira tão dura. Não parece que poderia ser uma leitura agradável. Então me dou conta, ela pensa que é Ephron e não Bernstein. Veja, eu sou quem entrou com o divórcio, então, em seu mundo, ela é quem está sendo abandonada e lançada ao frio como mãe solteira, assim como Ephron no livro. Ela se via como a vítima. Ao longo dos meses, ela fez muitas declarações do tipo: eu nunca quis o divórcio, você foi quem escolheu se divorciar de mim. Caramba, o nível de autoengano e autodefesa que isso exige é simplesmente espantoso para mim. Quase a ponto de ser considerado uma doença mental. Mas, por outro lado, é a mesma autodepictação e autodefesa que você precisaria ter para fazer o que ela fez com o chefe, incluindo se recusar a sair do emprego. É simplesmente impressionante para mim o quão desconectada da realidade ela está sobre a situação. Amigos, os traidores não são normais. É uma pena que tenhamos que aprender essas coisas da maneira difícil, mas nunca duvide disso, é a verdade. Atualização 1. É tudo uma encenação, eles não mudam e não têm remorso. Há 3 anos, descobri o caso da minha esposa com seu colega de trabalho casado. Muito drama se desenrolou. Eu tentei a reconciliação pelo bem dos nossos filhos pequenos, com 5 e 3 anos na época. Minha esposa chorou muito e prometeu mudanças. Ela afirmou que havia acordado de seu torpor e percebido quão errado era seu comportamento, e como estava no caminho da mudança pessoal. Escreveu uma carta dizendo que ficaria sem contato com ele e jurou que nunca mais falaria com ele. Mas sabem o que ela não queria mudar? O emprego dela. Então, após 2 anos de tentativas de reconciliação, finalmente percebi que se ela ainda estivesse trabalhando com o cara, o casamento nunca daria certo, ou o caso ainda estava acontecendo, ou ressurgiria muito em breve. Depois que pediu o divórcio, ela mudou de ideia. Não há mais remorso, não há mais reflexão séria no espelho, ao que parece, pensando melhor, ela diz que realmente tudo foi minha culpa o tempo todo. Eu sou um monstro. Eu sou um marido terrível e um pai terrível. O oposto completo do que ela dizia quando estava implorando: por favor, não se divorcie de mim. Agora estamos nos aproximando da finalização do nosso divórcio, e adivinhem o que eu descubro: ela está de volta em contato com um colega de trabalho ainda casado. Não tenho desejo de explodir isso novamente, achei que fiz isso muito bem da primeira vez. Estou a caminho da porta, mas é tão cristalinamente claro quão falsa foi a tentativa dela de reconciliação. Ela nunca superou esse cara, nunca viu o erro de seus caminhos, ela só me via como uma ameaça para o caso dela, porque o amante dela também era casado. Agora que estou em grande parte fora do cenário, os pombinhos estão livres para fazerem seu ninho. Quando essa situação explodir para ela pela segunda vez, seja daqui a 6 meses ou 6 anos, eu já terei ido embora, e não haverá ninguém para ela culpar além dela mesma. Porque não se trata de mim,
nunca tratou e eu não aceito nenhuma responsabilidade por suas ações. Não me importa o que Esther Perel diz. Não me importa se as pessoas insistem que eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha parte no casamento. Minha esposa sabe que o que ela está fazendo é errado, mas ela simplesmente não se importa, e aparentemente não está arrependida. Ela não dá a mínima para o seu marido, no caso eu. E novamente, eu não aceitei responsabilidade por ela ou suas ações. Se ela quer se envolver com homens casados, isso não diz nada sobre mim ou meu caráter, mas diz tudo sobre o dela. Atualização 2. Muitas pessoas comentando que eu deveria informar a esposa do cara. A questão é que eu avisei quando eu descobri e não vou fazer de novo. Ela já está ciente do caráter do marido dela, ela está por sua conta e risco. Além disso, por razões puramente egoístas, eu não estou me envolvendo mais de forma alguma nesse caso. Tudo o que isso faz é criar desculpas para os amantes de alguma forma relacionarem seu comportamento a que está sendo traído. A única maneira de quebrar essa corrente é me isentar completamente. Daqui para frente as ações deles são problema deles e de mais ninguém. Atualização 3. Passado 4 anos, muitos de vocês estão indecisos sobre a reconciliação, ou se devem tentar, se realmente pode funcionar. Deixe-me compartilhar alguns pensamentos com base na minha experiência. Há 7 anos, descobri que minha ex estava tendo um caso sério com um colega dela que depois virou chefe dela. Na época, tínhamos 2 filhos muito pequenos e eu não via o casamento como terminado antes do caso, então estava motivado a tentar reparar o casamento. Eu tentei por 2 anos, foram os piores 2 anos da minha vida. Então, pedi o divórcio, que levou 1 ano inteiro para ser concluído, mas agora estou solteiro há 4 anos. Olhando para trás, o resumo é, eu gostaria de ter pedido o divórcio imediatamente. Sim, os últimos 4 anos foram muito difíceis como pai solteiro com custódia de 50-50. Sim, a pensão alimentícia está prestes a me levar à falência, mas ainda assim, eu gostaria de ter tomado a decisão muito antes. Mas o objetivo deste post não sou eu, é a esposa do amante. Aqui está o que eu sei, a esposa do amante do caso era uma mãe dona de casa. Após o divórcio por causa do caso, eles estavam trabalhando por meio de aconselhamento cristão para reparar o casamento. O amante e minha ex declararam a intenção de não manterem contato, mesmo que ainda trabalhem juntos. Até agora, o amante e sua esposa ainda estão casados. Ela acha que tiveram sucesso na reconciliação? Eu não sei, mas presumiria que sim, já que ainda estão casados 7 anos depois. Não sei se o amante e minha ex ainda estão envolvidos, mas sei que, pelo menos até o momento em que eu estava me divorciando, há 2 anos após o suposto término do contato, eles ainda estavam. Portanto, a reconciliação deles foi construída inteiramente sobre mentiras. Ela pode pensar que ela e o marido reconciliaram, mas resumindo, sei com certeza que a reconciliação dela não era o que ela pensava. Na pior das hipóteses, o marido dela ainda pode estar envolvido com minha ex. Em resumo, minha vida é perfeita? Não. Os 5 anos desde que pedi o divórcio foram fáceis? De jeito nenhum. O divórcio me custou uma fortuna? Sim. Mas estou feliz por estar na minha posição e não na posição da esposa do parceiro do caso? Absolutamente sim. Estou tão feliz por ter saído desse casamento quando fiz. Eu gostaria de ter feito isso mais cedo. Se ainda estivesse no casamento e descobrisse que os últimos 7 anos de reconciliação foram construídos sobre uma mentira, não sei o que faria. Leve tudo isso em consideração ao pensar na sua própria situação. A maioria das razões das pessoas aceitarem esse tipo de coisa tende a ser altamente evasivas e carregadas emocionalmente. Como, por exemplo, acreditar que a pessoa é o amor da vida, alma gêmea, ficar juntos pelos filhos. Portanto, eles ficam presos em um estado muito desconfortável de dissonância enquanto a reconciliação durar. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de encerrar esse casamento. Foi difícil e traumático no início. Mas o fato de eu ter investido tempo e energia em mim mesmo me proporcionou retornos infinitamente melhores do que se eu tivesse investido na tentativa de consertar um casamento acabado. Estou vivendo uma vida agora que eu não poderia ter tido se tivesse permanecido casado com ela. Sou uma versão muito melhor de mim mesmo, vivendo uma vida muito melhor, cercado por pessoas muito melhores, com uma parceira muito melhor. Trocar esse resultado pelo privilégio de permanecer em um relacionamento com alguém que não me respeitava e me traiu parece absurdo para mim agora. No entanto, eu tive que aprender a confiar no processo, e partes da jornada certamente não foram fáceis. Muitos momentos baixos e sombrios, e a incerteza e o trauma no início podem tornar o processo assustador.
Dito isso, como mencionei antes, sair não é uma opção para todos, e eu sinto muito para quem está preso em um relacionamento ruim. A vida não é ótima, o dinheiro não é ótimo, mas eu não preciso mais me preocupar se minha esposa está lá fora me traindo novamente. Só o fato de saber que estou no controle da minha vida agora, e ela não pode mais me machucar, faz tudo valer a pena. Eu tenho 2 filhos incríveis, e é tudo de que preciso. Queria saber se mais alguém já passou por algo assim. Resposta 1. Eu passei por isso. Pensei que tinha conseguido uma reconciliação bem-sucedida. Demorou anos para conseguir ser feliz novamente apesar de ter sido traído, e voltei a ser feliz, até que aconteceu de novo. Então me dei conta que sempre acontece de novo. Essas pessoas não têm moral e quando as coisas não estão indo perfeitamente bem no relacionamento, elas voltarão ao que lhes dá alguma alegria temporária. Provavelmente, ela fez mais vezes e eu simplesmente nunca a peguei.